Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra chorarão, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com grande poder, com grande majestade. No último domingo do ano litúrgico que nós estamos, terminando aí o último domingo depois de Pentecostes, iniciando já no próximo domingo um novo ano litúrgico, com o tempo do Advento. Então, o último domingo do ano litúrgico, a Igreja celebra um fato que ainda não se deu, um fato futuro, um fato que chegará para todos. A Igreja nos lembra desse juízo universal que há de concluir os séculos. E nos lembrando e nos apontando a cada fim de ano litúrgico para este juízo universal, para o fim dos tempos, a Igreja também quer nos lembrar do nosso fim em particular, que é o nosso juízo particular, a nossa morte. A lembrança do juízo universal deve também nos lembrar do nosso fim, né? Que é muito mais moralmente possível estar muito mais próximo do que o juízo universal. E nos lembrando do juízo universal, a Igreja sempre nos convida a nos preparar para esse juízo universal, nos preparando para o nosso juízo particular, nos preparando para a nossa morte. Se eu estou bem preparado para a minha morte, se eu caminho bem nessa preparação para o meu juízo particular, eu não tenho nada que temer do juízo universal. As últimas palavras da Igreja para o fim do ano litúrgico são as palavras de Cristo que concernem o fim desses séculos. E a Igreja, ela fecha o fim do ano litúrgico, esse tempo depois de Pentecostes, que é o tempo da igreja militante, ela termina o ano litúrgico com uma conclusão litúrgica óbvia, clara, precisa e até apreensiva a seus filhos. A conclusão lógica, o tempo da igreja, o tempo depois de Pentecostes, o último domingo é justamente o fim do mundo. Conclusão que é apreensiva a todos nós, porque nós temos aqui essa narração profética da última e terrível vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para fechar os tempos, que vem para inaugurar para todos a eternidade. A Igreja coloca diante dos nossos olhos o fim do mundo e a última vinda de Cristo, que virá como justo juiz. Isso não quer dizer que nós já estamos muito perto do fim do mundo. Uma vez nosso Senhor disse que ninguém conhece nem o dia e nem a hora, porque ele virá de improviso, como um ladrão escondido na escuridão que não avisa quando vai aparecer, ou como um trovão inesperado no céu. Nosso Senhor vem de improviso, o fim dos tempos virão de improviso. Então, se eu vejo um ou outro grupo que acaba pregando com certeza que tal e tal data vai ser o fim do mundo, certamente estão errados. Nosso Senhor disse, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E o fruto dessa incerteza é a nossa preparação. A nossa preparação. Devemos estar preparados como se o fim do mundo
viesse a ser daqui a pouco ou amanhã. Devemos estar preparados como se a nossa morte viesse a ser agora ou amanhã. E esta é a atitude, equilibrada do católico diante desse mistério, desse dogma, dessa verdade de fé. E assim diz nosso Senhor, é preciso então sempre vigiar e rezar, buscando diante dessa certeza da vinda de Cristo e certeza da nossa morte, buscando mudar o rumo das nossas vidas, mudar a nossa vida para Cristo, para o céu. E isso, evidentemente, com o auxílio das graças e buscando os meios da graça de Deus. Desejando realmente aqui, apesar das dificuldades, tentações, misérias, desejando realmente essa busca pela santidade, fugindo do pecado e das suas ocasiões, querendo fazer a vontade de Deus concretamente na nossa vida, buscando uma vida de inteira amizade com Deus, que passa necessariamente pela vida de oração, buscando ter uma vida interior. O fruto da incerteza do fim do mundo deve ser a nossa constante preparação. Nos diz o livro do Eclesiástico: em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Lembra-te do teu fim e não pecarás eternamente. Lembra-te que haverá a morte, lembra-te que haverá um juízo, lembra-te que haverá um céu ou haverá um paraíso e não pecarás eternamente. Dificilmente alguém realmente que medita nos seus novíssimos, que realmente eleva a mente para tais realidades, que não só vive enfurnado nesse materialismo do mundo, dificilmente alguém que realmente lembra dos seus novíssimos ficará afundado nos seus pecados ou não se esforçará para sair dos vícios. Dificilmente alguém que pensa nos novíssimos, pensa nessa certeza da morte, na certeza de um juízo, na terrível certeza do inferno, ou nessa esperança da vida eterna no céu. Dificilmente alguém que medita isso bem e traz isso para a sua vida, dificilmente não será atraído à virtude, o amor à virtude, o amor à santidade, o amor por fazer, o desejo por fazer a vontade de Deus. Lembrando que um dia dará contas a um juiz de suma justiça, tudo ouve, tudo sabe e tudo vê, e que receberá a paga pelas suas obras, não só pelas suas ações e palavras, mas até o mínimo dos pensamentos mais ocultos que esse juiz justo e onisciente conhece, e que terá de satisfazer pelas suas penas. Quem pensa nesta realidade e nesta verdade de fé não pecará eternamente. Todos nós precisamos nos lembrar constantemente dos nossos novíssimos, e esta é a mensagem da Igreja nesse mês de novembro, tanto com a liturgia de defuntos, no 2 de novembro, quanto ainda com o último domingo do ano litúrgico, em que nos lembra a realidade do juízo universal e do fim dos tempos. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo juiz, para que cada qual possa receber a retribuição pelo bem e pelo mal que haver feito nesta vida terrena. Em duas ocasiões, nos diz a doutrina da Igreja, nós vamos comparecer diante de nosso Senhor Jesus Cristo e dar conta dos nossos pensamentos, dar conta das nossas ações e dar conta das nossas palavras, e assim abraçar essa sentença de justo juiz. A primeira ocasião em que nós nos comparecemos diante de Cristo, juiz,
é o chamado juízo particular. É o momento em que cada um de nós deixa este mundo passando pelas garras da morte e nos apresentamos diante desse tribunal de Cristo. E se analisará tudo o que o homem jamais fez, disse, pensou durante toda a sua vida terrena. E logo receberá a sua sentença, o inferno ou então o paraíso celeste. E para muitos dos salvos, também o purgatório, antes de entrar no reino dos céus, para pagar aquelas penas devidas pelos pecados que não foram pagas neste mundo. Esse juízo particular, ele se dá logo depois da nossa morte, pela iluminação da nossa alma por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo juiz ilumina, né, logo no momento da separação da nossa alma do corpo, a nossa alma com a sua luz, essa luz que deixa claro, né, aquilo que o estado real da nossa alma naquele momento, deixando claro tudo aquilo que está escondido, claro para nós, e nos apontando qual é a nossa sentença. Não podemos imaginar aqui um tribunal constituído, um local em que se dará um tribunal, um julgamento com advogado e tudo, né? É uma iluminação da nossa alma no momento da nossa morte, que nos mostra o estado real da nossa alma e nos mostra qual é a nossa justa sentença, qual é a nossa justa pena, e a alma de si mesma se encaminhará para o local, né, que ela deve ir, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Esse tribunal de Cristo é um tribunal sem júri, um tribunal sem defesa, um tribunal sem apelação. É somente a nossa alma e nosso Senhor Jesus Cristo. Somente. Não haverão aqui os santos, não haverá Nossa Senhora para interceder por nós. Já não há mais tempo entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo. Tribunal é o tribunal do justo, sapientíssimo juiz, que conhece o mais íntimo dos nossos sentimentos, pensamentos, não podendo escapar nada do seu conhecimento onisciente. E assim, a culpa ou a santidade, ela se torna clara para nós, não há para nós defesa, apelação, nem nada. E compreenderemos que a sentença, ela é justa e o seu cumprimento, ele é imediato. É o que nós chamamos de juízo particular. Logo depois da nossa morte, todos nós compareceremos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para dar conta daquilo que nós fizemos ou não fizemos neste mundo. A segunda ocasião que hoje a Igreja lembra de modo particular é o chamado juízo universal, que será quando todos os homens terão de comparecer juntos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, no mesmo lugar, perante esse juiz, para que da presença de todos os homens, de todos os séculos, cada um venha a saber a sua sentença, que a seu respeito foi executada. Ainda que tenha havido um julgamento particular para cada alma, um e outro julgamento foram instituídos por Deus. O julgamento geral ou universal, ele se faz necessário. Se faz necessário, nos diz a doutrina da Igreja, primeiramente, porque esse último juízo universal, ele é importante para abrir as consciências, separando diante dos olhos dos homens o joio do trigo, como nós vimos nas parábolas do domingo passados, em que somente no final dos tempos, em que o joio se separará do trigo. E assim, no juízo final,
de forma clara diante de todos, os justos serão separados dos pecadores, como diz o Dies Irae, as ovelhas dos cabritos. Assim, os justos que foram sempre, por exemplo, caluniados ou perseguidos na sua vida, retomarão diante de todos a sua boa fama. Os lobos hipócritas que se passam por bons deste mundo terão também arrancadas as suas máscaras e as suas peles de cordeiro. E assim brilhará para todos a justiça divina. Será, como dizem alguns teólogos, uma grande aula de história. A história do mundo será devidamente contada. A história como um todo, ela será julgada por nosso Senhor Jesus Cristo. E será como um recomeço da própria história universal, agora entrando na eternidade. É necessário ainda que esse juízo se dê para que o nosso corpo também seja julgado. Porque nesta vida nós só podemos fazer ações boas ou más com a concorrência do nosso corpo. As almas separadas, elas não podem agir nesse mundo. Uma alma não pode agir nesse mundo. Essa história de fantasma não existe. Nem na teologia, nem na filosofia, nem na metafísica. A história de fantasma não existe. Uma alma não pode agir neste mundo. Assim como um cadáver não pode agir neste mundo. O homem só pode agir na sua composição de alma e de corpo. Assim, o nosso corpo, ele é um instrumento para as nossas ações boas ou más. Se o nosso corpo cooperou com as nossas boas ações, também ele deve ser julgado, assim como foi a nossa alma. E assim será necessária a ressurreição dos corpos, para que o nosso corpo possa também partilhar dessa sentença, desse suplício ou desta glória, justamente das almas, né, de que eles foram instrumentos. Também o juízo final, o juízo universal, ele servirá para justificar e para manifestar, né, a providência de Deus. A divina providência, ela vai brilhar diante de todos no juízo final. Providência que governa todas as coisas com uma infinita sabedoria e justiça. Providência que governa todas as coisas fortemente e suavemente. Providência que sempre procura o bem daqueles que são justos e reserva os castigos para aqueles que são maus. E convém que essa providência divina, ela brilhe no final dos tempos. Ela se torne clara diante de todos no final dos tempos. Deus, para mostrar que Deus, ele sempre foi o Senhor da história. Deus esteve no controle de tudo. Nada aconteceu na história humana sem que Deus o permitisse. Das crises às glórias da igreja, do surgimento ou quedas de impérios, ou de sociedades, desaparecimento de povos, ou sociedades, o surgimento de outras sociedades, tudo isso ocorreu pela providência de Deus, por permissão ou por vontade de Deus. E convém que essa providência brilhe e se torne clara para todos no fim dos tempos. Convém que Deus apresente diante de todos, num juízo público, do juízo universal, que Ele só reserva o prêmio para os bons e o castigo para os maus, ainda que isso tenha se tornado um tanto obscuro na história do homem. Isso será muitas vezes em desagravo de todas aquelas queixas e murmúrios que os fiéis dirigiram aos céus, se lastimando quando eles viram muitas vezes os maus serem recompensados pelas suas más obras deste mundo e os bons muitas vezes sendo injustiçados, como se Deus estivesse indiferente à vida humana e o destino e a situação humana. No final, a providência brilhará, aparecerá clara diante de todos,
porque dará, enfim, a justa recompensa para os bons e o justo castigo para aqueles que foram maus. A providência aparecerá triunfante diante dos olhos daqueles que duvidaram da justiça de Deus. Assim, é necessário um juízo final para que essa providência ela seja manifestada e louvada para todos. Esse juízo é o triunfo da divina providência. Também esse juízo serve para nos servir, serve para nós como uma lembrança, para que, sabendo que um dia virá este juízo, que os bons eles possam se consolar nas suas boas obras, nos seus sacrifícios, nas suas virtudes, porque haverá certamente uma paga para tudo isso. E também para que os maus, com a memória desse juízo, com a certeza deste juízo, pudessem abandonar os seus vícios e se converter. Conhecendo a justiça de Deus, os bons firmariam na sua esperança e não iriam desfalecer no caminho da santidade. Conhecendo a justiça de Deus, os maus seriam arrancados de seus vícios, graças ao temor, ao menos ao temor dos castigos eternos. Daí a importância desse juízo final. Pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Convém, e é muito importante, este juízo final. Nossa natureza clama pelo nosso corpo e por este julgamento. A fé nos ensina, é necessário este juízo. E neste último domingo do ano litúrgico, a Igreja, ela nos lembra deste juízo universal, para nos preparar sempre para ele. Não sabemos o dia e nem a hora, então estejamos sempre preparados. E a cada fim de ano litúrgico, nós nos lembramos da necessidade de nos voltar para Cristo, que vem para nos julgar, e estar preparados para Ele. Preparados não com temor, mas com alegria e esperança. Nós só estaremos preparados para o nosso juízo universal se nós nos prepararmos bem para o nosso juízo particular, que parece muito mais palpável para nós que a nossa morte. Às vezes, considerando essa enorme crise de fé pela qual nós passamos, de moral, que nós temos hoje na sociedade e mesmo dentro da igreja, pensamos que estamos já no fim do mundo e ficamos meio que paralisados, esperando as grandes catástrofes, esperando a realização disso ou daquilo, esquecendo-se muitas vezes que o principal é a nossa própria santificação, vigiar e rezar. O principal é buscar a nossa conversão, fazer o bem que nós podemos fazer aqui e agora. O que a Igreja quer a cada ano, nos ajudando a considerar o juízo universal, é nos ajudar a preparar para o nosso juízo particular, mudar a nossa vida, para que nós nos preparemos para ouvir duplamente esta justa sentença: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Nós estamos bem preparados para o nosso juízo particular, não há o que temer do nosso juízo universal. Devemos sempre nos lembrar, com esta memória do juízo universal, e em tempos de calamidades físicas também, como nos alerta até o próprio Evangelho de hoje, sobretudo em calamidades doutrinárias e calamidades morais, acabam prosperando falsas doutrinas e falsos profetas em virtude do desespero
e da confusão, de tal forma que mesmo os bons acabam sendo atingidos pelas falsas doutrinas e pelos falsos profetas. Como alerta nosso Senhor no Evangelho. É preciso então vigiar, é preciso então rezar, nos preparar simplesmente. Não sabemos o dia e nem a hora. Devemos nos lembrar que justamente que nós não sabemos absolutamente nada quanto ao momento preciso da vinda de nosso Senhor e às vezes nem mesmo da nossa morte. E apesar de todos os sinais, que nosso Senhor nos dá, como diz o Evangelho, e mesmo assim nos recomenda: vigiai, rezai, vigiai, pois, porque não sabeis a que horas virá o Senhor. Por isso estáis sempre preparados. Não sabeis a que horas virá o Filho do Homem. Virá como um ladrão ou como um trovão. Às vezes, podemos nos deixar levar por supostas aparições ou por supostas visões de muitos profetas ou pseudoprofetas que querem determinar com precisão a data do fim do mundo ou do juízo universal, contrariando diretamente as palavras de Cristo. Se algum grupo, alguma pessoa acabar falando de forma precisa qual é a data da vinda de Cristo, cuidado, isso já certamente é falso, vai contra o próprio Evangelho. Absolutamente nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Isso já seria prova justamente de um possível charlatanismo. Mas diante mesmo desta memória que a Igreja nos traz do juízo universal, nós não devemos nos preocupar excessivamente com ele, sobretudo na questão de quando será justamente esse juízo, se ele já está a vir ou não. Nós devemos, primeiramente e sempre, nos preocupar em nos preparar bem para ele, estando preparados para a nossa morte, o nosso juízo particular, que pode sim vir a qualquer momento de forma mais palpável. E estaremos preparados sempre, guardando a nossa fé, nossa boa convicção católica, praticando os nossos mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, deixando de lado o pecado mortal, procurando combater mesmo os veniais e tendo uma vida de oração cotidiana. Uma verdadeira vida interior que nos leve para o céu, que nos aponte o nosso objetivo, que é o bem da nossa salvação. E nesta real atitude de preparação é que deve concentrar esta espera da vida cristã, este modo de compreensão da vida cristã do juízo universal. Nós devemos olhar o juízo universal não com grande temor, como se fosse o fim de tudo, de todas as coisas, mas nós devemos vê-lo como o início de uma nova vida, o início da vida eterna junto de Deus. O juízo universal ou final não será o sinal do fim deste mundo, mas será o sinal da renovação de todas as coisas, de toda a criação em nosso Senhor Jesus Cristo. Criação que tomará uma forma nova, glorificada, assim como a glória dos corpos dos santos. Por isso diz São Pedro na sua epístola: nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos, assim, com alegria, com esperança cristã, nosso Senhor Jesus Cristo, que virá inaugurar um reino que não será fim. E, diante das calamidades do mundo, o juízo universal, essa certeza da vinda de Cristo, vem ser uma verdadeira consolação. Eis também porque, principalmente, por exemplo, nós celebramos a Santa Missa também voltados para o altar, todos voltados para o altar, padre e fiéis. Como diz o credo e a doutrina, que do mesmo modo que Cristo subiu aos céus, também ele voltará
para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Rezamos do credo. E segundo a tradição, nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, voltando-se para o Oriente, e de lá ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Por isso que nós nos voltamos para o Oriente do altar para rezar, justamente nessa espera ansiosa pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, como se nós já estivéssemos caminhando ao encontro de Cristo, que nos chama para a vida eterna. Nos voltamos ao altar para rezar, nessa esperança da vinda gloriosa de nosso Senhor, que para nós é uma grande alegria e é uma grande esperança. Essa certeza é uma consolação para todo o cristão, daqueles que querem ser bons, querem ser fiéis, querem concretamente buscar o caminho da santidade, para aqueles que têm fome e sede de justiça, como diz nosso Senhor, porque serão saciados plenamente, eternamente. Seus corpos serão sim glorificados e vão participar também da mesma vida eterna que suas almas participam e se alegrarão plenamente no Senhor. Esta convicção da vinda de Cristo deve nos alentar nos nossos sacrifícios pela busca da santidade, nos ajudar na preparação do nosso juízo particular, porque os prêmios serão sempre abundantes e a glória, ela será sem fim. Esta convicção da vinda de Cristo, nos lembremos, sustentou o santo Jó nas suas dores, quando ele dizia: eu sei que o meu Redentor está vivo e no último dia ressurgirei da terra. Eu serei revestido da minha carne, da minha pele, e na minha própria carne eu verei o meu Deus. Eu mesmo o verei, e os meus olhos hão de contemplar. Esta esperança arde no meu peito. Essa esperança da vinda de Cristo deve arder no nosso peito cristão. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas bem-aventurados, nos dizem os evangelhos, são aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando ele vier. Nosso Senhor os fará sentar na sua mesa. Possam essas palavras do Evangelho, as palavras do Evangelho de hoje, possam essas palavras do Santo Jó estar bem gravadas no nosso coração, possa essa esperança da vinda de Cristo arder sempre no nosso peito e nos dar força na nossa caminhada cristã. Se nós procurarmos ser como servos prudentes à espera de Cristo, que vigiam e que oram, que batalham, que militam, nós certamente poderemos dizer a Cristo, diante de Cristo: vinde, nosso Senhor, vinde, Senhor Jesus, vinde, inaugurai o vosso reino pelos séculos dos séculos. Isso para nós é uma grande esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.